Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre redenção. Para isso, tomamos como base o livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 7. Redenção, esta é uma palavra que tem um significado especial para os crentes. E é encontrada em quase toda a Bíblia. É facilmente definida como ser livre da escravidão, através do pagamento feito por outro. Todos nós devemos entender a necessidade particular de redenção. Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus. Ele e sua esposa Eva viveram no jardim do Éden, livre de pecado, desfrutando de comunhão sem obstáculo com Deus. Mas por meio da desobediência, eles pecaram diante de Deus e mergulharam todo o gênero humano na escravidão do pecado. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romano 3 e 10. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos nós nascemos escravizados pelo pecado, precisando de alguém para comprar a nossa liberdade e nos livrar da escravidão e da condenação eterna. O plano de Deus para a redenção. Em Efésios, capítulo 1 e verso 3, Paulo nos revela onde nossa redenção está fundamentada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A vontade de Deus. Paulo estava bem ciente de que Deus tinha um plano para a redenção da humanidade. Como Adão pecou no jardim e o pecado e a morte entraram na raça humana, por isso todos necessitam de redenção. No Velho Testamento, através da lei, os sacrifícios eram oferecidos para fazer expiação pelo pecado. Esses sacrifícios eram repetidos de ano em ano. Mas para que a redenção fosse feita, tinha que haver um sacrifício perfeito. Então o próprio Deus se tornaria esse sacrifício. Isso nos leva à obra de Cristo. A nossa redenção só foi possível através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nossa redenção foi assegurada através da obra de Cristo na cruz do Calvário. O pagamento da redenção. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Paulo declarou que nossa redenção foi garantida através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O Santo, o Filho de Deus, sem pecado, se tornou sacrifício expiatório pelo nosso pecado. Ele derramou seu sangue precioso para apaziguar a ira de Deus e fazer expiação pelos nossos pecados. A redenção teve um preço elevado para o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Capítulo 2, verso 24.
levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Para os salvos pela graça de Deus, que possam experimentar a redenção em Cristo, acontece uma transformação milagrosa em suas vidas. O nosso pecado é perdoado através do pagamento do precioso sangue de Cristo. Estávamos separados do Senhor, sem redenção, teríamos apenas a morte e o sofrimento eterno. Mas Jesus Cristo fez isso por nós, quando morreu na cruz. Aqueles que se chegam a Ele em arrependimento, através da fé, são salvos pela sua graça, tendo o pecado e a culpa de seu passado purificado. Através do pagamento feito por Jesus, os salvos pela graça estão livres da escravidão do pecado e libertos da morte eterna. Ele levou o nosso pecado sobre a cruz, para que pudéssemos ser feitos justos aos olhos de Deus. Paulo nos lembra que a nossa redenção é toda uma obra da maravilhosa graça de Deus. Graça significa favor não merecido, a qual nós nunca merecemos, mas Cristo providenciou. Sem o plano de Deus, motivado e orquestrado por sua graça, todos nós não teríamos esperança diante de Deus. A redenção está verdadeiramente além da nossa capacidade de compreender. Nós éramos culpados do pecado e dignos de morte. Cristo veio a esta terra em forma de homem para morrer em nosso lugar. Ele tomou o nosso pecado sobre si mesmo e se entregou em resgate da nossa redenção. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. Se isso não for graça, não existe outra explicação. Por esse motivo, eu e você devemos agradecer todos os dias das nossas vidas. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Conclusão. Para você entender melhor sobre redenção, eu vou citar um fato que aconteceu com um homem. Foi no ano de 1829, um homem por nome George Wilson havia sido preso, julgado e condenado por um assassinato e roubo. Como sua família era bem conhecida, quando foi mandado para a prisão, sua família apresentou apelação após apelação. Eventualmente, as apelações chegaram à mesa do presidente Andrew Jackson. Depois de revisar os arquivos, e porque ele mesmo conhecia a família, os seus antecedentes, por sua conta, ele ofereceu não clemência, mas o perdão para George Wilson. Eles levaram a notícia para a prisão. George Wilson recusou o perdão. Ele disse que não queria porque era culpado e merecia morrer. Eles disseram que ele não podia fazer isso porque era um perdão presidencial, mas ele disse que podia e que estava dizendo não. Isto é uma história verídica. Ele recusou o perdão. Isso estabeleceu uma tremenda batalha legal, porque essa questão nunca havia sido levantada na história americana. Eventualmente, funcionou até a Suprema Corte. A decisão veio do juiz John Marshall, que disse: o perdão não tem efeito até que seja aceito pelo destinatário.
Ele continuou dizendo: embora seja quase inconcebível que um criminoso condenado recuse o perdão, se ele recusar o perdão, não tem efeito. Então George Wilson morreu. Ele morreu porque não aceitou o perdão oferecido. O Senhor Jesus Cristo já providenciou a nossa redenção, porém precisamos aceitar a sua obra e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Reconhecer que somos pecadores, incapazes de conseguir a salvação sem o arrependimento de nossos pecados. E crer que só o sangue de Jesus nos garante a salvação e redenção através da nossa fé. A redenção do pecado foi assegurada por Jesus, mas devemos aceitar a oferta da sua graça. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo para a salvação? Se ainda não fez, caso contrário, eu aconselho você a receber em sua vida em arrependimento e fé ainda hoje. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 e 8, portanto, diz o Espírito Santo: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu digo a você, não faça como George Wilson, que teve a oportunidade de ser liberto da prisão e não aceitou. Mas você pode aceitar o perdão de Cristo, reconhecendo que é um pecador. Se você gostou deste vídeo, inscreve-se no nosso canal, deixa seu like, acione o sininho de notificação para você receber a notificação de todos os vídeos que postamos aqui no canal. Fica com Deus e que o Senhor abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.